Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com um convidado muito especial, é o Guilherme Junqueira. Ele é CEO do Gama Academy, que é uma escola de tecnologia. Tem mais de 13 mil alunos formados, 40% dos estudantes que passaram lá já tem um cargo de liderança ocupado em alguma empresa importante e mais de 90% já estão empregados, utilizando todo o aprendizado que eles tiveram, que ele vai explicar um pouquinho melhor. E também ele é Forbes Under 30. Então, Gui, muito obrigada por ter aceitado o convite. Valeu, Dri, eu que agradeço o convite. E vamos começar pelo começo, né? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que foi montar o Gama Academy. Legal. E conquistar tudo que você conquistou. Bom, primeiro eu acho que tudo começa com um despertar por propósito, né? Eu não sei de quem está nos ouvindo, qual foi o momento do estalo, assim, para o que você veio fazer no mundo, mas esse momento aconteceu quando eu estava empreendendo, eu já empreendo há 10 anos, eu estou no meu quarto CNPJ, antes disso eu fui da Ambev, então foi uma grande escola, gestão e cultura ali, aprendi muito e enraizou, e de lá para cá vim tentando negócios, estruturando causas ou legados que deram muito certo, outros deram muito errado, mas sempre com um legado muito grande em termos de aprendizado também. E aí, dentro de um desses negócios que eu estava tocando, um grande empreendedor Endeavor, que é uma grande referência para mim, me fez uma pergunta que foi bem difícil responder, mas que foi o meu despertar por propósito, que foi como que eu queria morrer. Aí eu falei, que pergunta é essa? Tipo, cremado não, afogado não. Daí ele falou, não é isso como você quer morrer fisicamente. Eu tô perguntando o que você quer ser lembrado o dia que você não estiver mais aqui. Quem que vai estar lá em volta? Vai ter alguém em volta, né? E aí foi a hora que eu conectei com duas grandes paixões que ambas começam com E. É o duplo E do sucesso e do impacto no mundo, que é educação e empreendedorismo. Então eu falei para ele que eu queria ter uma empresa de dia e dar aula à noite. E isso sem sonhar com o Gama Academy. Graças a Deus tudo encaminhou até 2016, quando eu estava em Austin, no Texas. Eu vi lá uma escola de tecnologia chamada General Assembly, que estava expandindo, crescendo e principalmente entregando muito valor tanto para o profissional quanto para as empresas, porque existe de fato um grande déficit em termos de digital skills, né, habilidades digitais, isso é um problema mundial e que vai atrasar muitas economias a crescerem. E essa escola se propôs a fazer um modelo educacional mais rápido, com mais conexão com o mercado, com a metodologia diferente, só que era 100% presencial em alguns países no mundo. Tentei trazer essa escola para cá, como eles não tinham uma visão de longo prazo que Brasil seria um grande polo tal, já que eu não trouxe a GA deles, né, a General Assembly, eu fiz a minha própria GA, Gama Academy. Então a Gama nasce de um sonho de transformar a vida de 1 milhão de pessoas através da educação e da tecnologia, tanto é que o nome escolhido foi em referência, né, todo nerd vai me entender, ao Hulk, porque você entra na Gama como um Bruce Banner, os raios Gama, que são a educação transformacional, te impacta ali e você sai Hulk, né? Então é a mistura das hard skills representadas pelo Bruce Banner, um cientista, né, muito inteligente e tudo mais, e as soft skills, ou a falta delas, representada pelo Hulk, que é o exemplo ali de força, de resiliência, mas também às vezes de inteligência emocional, né, na sua essência, quando se perde ela. Então, a Gama veio muito para uma resposta de mercado de um grande problema, começando a atender startups, né? Ou seja, qual que é a sua demanda? O que você precisa? E foi a nossa grande descoberta de que desde 2016 até agora, mais de 90% das vagas no mercado de tecnologia estão concentradas em 4 áreas: desenvolvimento, design, marketing e vendas. Então foi ali que a gente começou. Então, cursos para pessoas que querem ou fazer transição de carreira, ou estão saindo da faculdade, ou estão ainda na faculdade, alguns já têm buscado a Gama como uma alternativa até à faculdade, mas que buscam um jeito de se empregar, né, de maneira rápida, mas com base, com conexão. E hoje a gente já construiu, ao longo desses 4 anos, um método de ensino que ganhou um prêmio, inclusive, da Singularity, como uma das melhores startups de educação do Brasil, justamente porque a gente faz de um jeito diferente, né, criando um ambiente de ensino e um formato de aprendizagem que a gente gostaria de ter tido como aluno. Então foi assim que a gente expandiu. Hoje, como você disse, já são mais de 13 mil alunos, mais de 600 empresas, Nubank, Itaú, Cielo, Mercado Livre, iFood, Localiza, Accenture, enfim,
empresas que tanto precisam recrutar profissionais de tecnologia e buscam a Gama para ajudar nesse processo, ou empresas que estão em transformação digital e precisam ali digitalizar o seu time, ensinar novas skills. Então é um mercado que a gente vê com muito bons olhos, mas que ainda tem muito a ser feito, e nossa meta ainda tem muitos sonhos e planos ali a serem realizados. Então é assim que surgiu a Gama como um todo, e é onde a gente está mais ou menos agora. E falando um pouco de educação, então, já que a Gama veio para transformar, principalmente acho que fornecer essas habilidades que a gente tanto necessita, né? Quem conhece a minha história também sabe que eu tenho a Little Giants, que é tipo uma mini Gama Academy, que inclusive aqui quem está ouvindo já vai saber aí que um dia no futuro vai fazer ter coisa junto. Exatamente, vai ter na Little Giants Gama Academy Kids. Exatamente, porque o Hulk um dia fica grande, né? Exato. Giants. Então, Little Giants, tá tudo aí, estamos em casa. E falando dessa falta de habilidade, qual que você enxerga na tua visão que é o maior problema da educação que a gente enfrenta aqui no Brasil? Pois é, a educação é um problema sistêmico, né? É um problema que vem lá da raiz, que ensino básico hoje e fundamental, às vezes peca, né, por não preparar os jovens em habilidades essenciais, principalmente socioemocionais, que a gente não vê e não tem muito disso, né, na nossa formação, acaba ficando uma terceirização para os pais. E aí, falando do aspecto mercadológico, por exemplo, no ensino básico, fundamental, 80% desse mercado está na mão do governo, 20% na mão do privado, como é o seu caso, por exemplo, com a Little Giants. Do lado do ensino superior, já é o oposto. 80% desse mercado está no ensino privado, 20% na mão das federais, das universidades, instituições públicas. E aí, quando você traz para essa figura mercadológica, o desafio de educar uma criança do zero, trazendo não só o beabá, o ensino das matérias eletivas ali que a gente precisa, mas também educação financeira, empreendedorismo, até mesmo robótica, programação, habilidades socioemocionais como empatia, inteligência emocional, falar em público, oratória. São coisas muito difíceis e que são cobradas na hora que você está fazendo uma entrevista, são cobradas lá na frente quando você está dentro do seu trabalho. E aí você chega na faculdade, você está no período de adolescência, que é um período de descobertas, e uma esteira chamada prova foi te levando até lá, você teve que ir passando de ano, e aí você faz o vestibular, que é o grande chefão daquele momento, se entrar para a faculdade de Direito, você tem outro chefão depois que chamou AB. Então é feito assim, os métodos avaliativos ultrapassados e o modelo educacional em termos de universidade, se você pegar lá a época de Ford, mais ou menos, ele foi criado a partir e derivado das empresas. Então, se eu preciso aqui dentro da minha indústria automobilística mais competitividade, mais produtividade do meu time, eu preciso treiná-lo. Eu passo a treiná-la eles dentro da minha empresa. Outra empresa tem a mesma demanda e ele não é meu concorrente. Então, vamos juntá-las. E aí cria-se a sala de aula, a universidade. Aí você vê muitos paralelos, né? Por que a gente usa uniforme? Porque as empresas usam uniforme. Por que a gente tem departamentos como contabilidade que não falam com a área de vendas? Porque a gente também tem isso na faculdade, por exemplo, se, sei lá, uma matéria de contabilidade não fala com direito empresarial. E elas não se conversam. E assim foi sendo criada a educação superior que a gente conhece, baseada em empresas e conectadas com as demandas das empresas no primeiro momento, tanto é que se cria, então, um curso de turismo, hotelaria, então vários cursos vão saindo, surgindo, mas em um determinado momento, a regulação, o próprio MEC, exige tanta coisa, tantas formalidades que acabam distanciando da real necessidade, o surgimento dessa educação profissionalizante. E o que acabou acontecendo hoje é que a universidade ensina algo que, quando você sair de lá, pelo menos 65% você vai ter que aprender. Não, e isso que você está dizendo faz muito sentido, até porque eu tenho provas na minha família de que uma pessoa inteligentíssima, excepcional, quando posta no mercado de trabalho, não tem essa habilidade de comunicação e todas as soft skills. E aí o que acontece? O irmão são dois primos meus que são irmãos. Um era assim, o Boa Praça, que sempre passou ali ok, com 6, 7, e o outro era um gênio. Gênio. O que aconteceu quando eles viraram adultos e foram para a vida real? O gênio ficou assim, mediano no que ele, ele se propôs a fazer. E tal. E o que sempre foi
Hoje tá milionário, super bem, num cargo ótimo, e assim, por quê? Porque ele já tinha, apesar dele não ser genial nas matérias e tudo mais, ele tinha o que os outros não têm, né? Se você for pensar, o jeito que a gente avalia inteligente e burro é por notas de provas. E assim, hoje tá muito defasado isso. E que são baseados em matérias, exato, que você vai utilizar, não sei. Então assim, não é que o modelo inteiro está errado, mas várias coisas precisam ser reinventadas. Então, acho que o papel do empreendedor aqui é sempre questionar, mas trazer a solução. Eu não gosto daquelas pessoas que... Existem sempre 3 portas na vida. A porta de sugerir, a porta de reclamar e a porta de resolver. E eu, como bom empreendedor, eu não gosto de fila. E a porta de resolver é sempre a única que está sem fila. A outra, gente para sugerir, tem um monte. Gente para reclamar, então, tá lotada. É uma fila, assim, quilométrica. Eu não gosto de fila. Então, levanta a bunda da cadeira e vai tentar fazer algo novo. E eu não tenho formação em pedagogia. Como que eu vou fazer uma escola de educação? Eu não tenho formação em RH. Como que eu vou empregar bons profissionais? Aprende. Eu fui falar com as melhores pessoas do Brasil. Criei uma metodologia do zero, pensada na empresa. Fiz um reflexo do que é. E um dia eu vi de um grande pedagogo, uma pessoa que eu respeito muito, uma das maiores referências hoje em educação, que o que a gente estava criando ali era algo sem precedentes, era algo que... Como assim você, dentro de uma formação, você junta 4 áreas? É como se você juntasse o curso de marketing, publicidade, engenharia de programação, vendas ali, administração e design com um curso de comunicação, dentro do mesmo flow. Mas como assim? Eles vão estudar juntos e depois separados? Tem eliminação das pessoas ao longo do processo. Como que você faz isso? Sim, eu quero as pessoas que estão engajadas e que estão performando. Você está me pagando. É igual ser investidor de academia, já viu isso? Paga 6 meses adiantado e não vai na academia. Você é um investidor, então, da academia. Você não está lá para o seu próprio usufruto. Então, o que a gente quer fazer, de fato, é colocar a educação como um meio para você realmente surgir uma alavanca, porque não tem nada que muda mais a vida de uma pessoa do que a educação. Só que a educação não é vista, muitas vezes, como médio e longo prazo. O emprego é curto prazo, ela também é transformacional. A gente conseguiu entregar, em muitos dos casos, 3 vezes a renda da pessoa anterior. Eu tenho casos de uma pessoa que era motoboy, que amava aquele app da Log, que se assina com o dedo e tal, e falou assim, quero descobrir o que tem por trás disso. Começou a estudar no YouTube e não parou, achou a Gama Academy através de um anúncio, tentou no 3º processo seletivo, ele conseguiu passar. Primeiro não conseguiu, não desistiu. Segundo, não conseguiu passar. Terceiro, conseguiu passar. Essa pessoa, depois de 5 meses mais ou menos, ela arrumou um emprego que elevou quase em 4 vezes o salário. Ganhava R$ 1.200, hoje ela trabalha na Natura, numa empresa de referência, e tem um salário de 4 vezes R$ 1.200. Não, a pessoa, isso, né? Hoje, não, para mim, assim, o gratificante é ver o que o impacto da transformação gera. Porque transformar uma pessoa só é fazer a primeira onda do epicentro ali, né? A Gama é o epicentro, a primeira onda é a pessoa. Só que o que se gera através dela é que esse André, que é o aluno, hoje ele gasta os fins de semana, ele investe os fins de semana dele, indo lá para a comunidade onde ele saiu de lá, mas ele volta naquela comunidade para dar aula de programação para meninos de 15 anos que iam para o tráfico de drogas. É isso. E esse é o impacto, né? Não é a primeira leva, é corrente do bem. Exato. Não tem melhor investimento que você pode fazer do que em você mesmo. Investir no seu conhecimento, se aperfeiçoe sempre, estude, porque isso vale muito a pena. Só que aí a gente vai para um assunto que é, você tem que se propor a fazer. Né? Não adianta nada falar, eu quero mudar, sim, mas você tem que agir, tem que dar o primeiro passo, ir lá e falar, não, eu vou pagar o preço, eu vou realmente fazer essas aulas. É difícil? Ele não passou no primeiro processo. Exatamente. Ele não passou no segundo, ele poderia ter desistido. Mas não, imagina quantas pessoas falaram pra ele, você é doido, o que é isso? Coisa de grego, coisa de nerd. Não, vai lá e faz, dedicação. Você acha que foi fácil também entrar num processo seletivo? Não foi. Então, assim, esse é um caso, Adri. Sim. Eu tô falando de 13 mil vidas que assim, provavelmente mudaram a vida de mais 3, que provavelmente mudaram a vida de mais 1. E falando que a gente tá só no começo, né? A Gama Academy tem 4 anos de existência. A gente fala que a gente tá em 15 minutos de 2 tempos de 45. Então tem jogo ainda pra caramba, tem um intervalo aí pra gente
Tem dar uma muita vida para respirada, mas impactar, agora é né? acelerar. Exatamente. Empreender é um dilema. Exato. Aproveitando o gancho que a gente estava falando da importância da educação aliada ao empreendedorismo, hoje, no seu ponto de vista, quais as dificuldades que você encontra para empreender? O que você pode falar sobre a tua experiência de vida com o empreendedorismo? Eu acho que assim, o brasileiro é um público muito criativo e resiliente. Então, ele aprendeu a lidar em um país que empreender é uma escada rolante descendo e você tentando subir. Então, todos os dias de um empreendedor começam com ele olhando uma escada rolante que está descendo e ele está tentando subir. Então, por mais que você ande, você sempre vai continuar no mesmo lugar. E aqueles que vencem são aqueles que correm, que tropeçam na escada, ela te traz de volta, você tenta de novo. Que você está cansado de uma escada rolante que está automática descendo, você vai, às vezes, para um modelo um pouco mais easygoing, mais fácil, que você vai uma escada fixa ali do lado, que pelo menos a gravidade não está te jogando para baixo. Então, é muito difícil empreender e as pessoas não têm ideia do preço psicológico que existe por trás de empreender. Por quê? Começa sempre com uma motivação errada. Não quero ter chefe, quero ter o meu horário, quero ser rico. Todas as pessoas da minha família que empreendem estão bem pra caramba. Vejo as referências que são, sei lá, 70 passos distantes do meu. Não, olha o Elon Musk, a minha inspiração. Sério? Tipo, qual é a probabilidade de você conhecer essa pessoa que você tanto admira, que está a anos-luz de você, na vida? Então, traga mais para perto essas referências. Traga para alguém que se você é um nível 1, fala com o nível 2, fala com o nível 3, não vai tentar o nível 7. Então, isso, para mim, é um desafio que é constante e está intrínseco dentro da realidade brasileira. Agora, falando do Junqueira, que já quebrou uma empresa, ClickBairro, assim que eu saí da Ambev, todo aquele gás, parecia o Chaves, sanduíche de presunto, Isaz, vamos lá, eu quero empreender, que é muito lindo, olha a Endeavor, olha os videozinhos. Na prática, a teoria não existe daquela forma linda, maravilhosa, como está no livro, como está no vídeo. Poxa, é completamente diferente. E não tem playbook, simplesmente não tem fórmula mágica, não tem receita. E as pessoas que vendem dinheiro fácil são as únicas que ganham dinheiro fácil, dos trouxas que compram. Sempre vai ter alguém que acorda para vender algo e alguém para comprar algo. E esse vendedor de lenço aí vai às vezes ganhar dinheiro de alguém que está chorando. Então, dentro da minha trajetória inteira, eu acho que a maior dificuldade que eu tive, essencialmente, foi lidar comigo mesmo. Com autoconhecimento, que é uma coisa que você ignora, e aí você vira um empreendedor dentro de todo mundo que fez facu comigo. Pô, olha o Junqueira dando entrevista lá na Globo, olha que legal. Menino com 21 anos já criando uma empresa que está em 5 cidades, olha que demais. Então, dentro da minha primeira empresa, o grande sabotador foi eu mesmo. Porque você não entende ali que de fato tem um propósito acima de tudo, uma necessidade de olhar para finanças, olhar para jurídico, olhar para coisas essenciais que você às vezes menospreza e fortalece somente os seus Red Bulls, enquanto as suas kryptonitas ali você não faz bem, também não traz alguém que tem na sua kryptonita o Red Bull dela. Então a gente acaba não desenvolvendo tanto essas nossas habilidades e isso tem um preço. E o preço, no meu caso, foi de fato quebrar. E aí quando eu fui tentar achar a culpa, eu li um texto de um grande filósofo chamado Homer Simpson, que ele fala assim: a culpa é minha, então eu boto onde eu quiser. E aí é a hora que você vem achar as culpas, né? Porra, não gostar de finanças? Não vai empreender, então você vai ter que aprender coisas que realmente precisam, você vai ter que ter bons advogados, você vai ter que ter uma boa contabilidade, sabe? Então, essas coisas você vai tendo que sofrer para aprender. Eu acho que a maioria dos empreendedores só aprende isso quebrando na a prática, cara, né? Exato, porque não tem jeito. Eu tenho hoje um grupo de mentorias de ex-alunos que estão empreendendo. Um agora recentemente captou 300 mil reais, já está com, 8 pessoas no time, faturando os 30 mil reais de MRR, receita recorrente mensal. Eu contei algumas coisas para ele que iria acontecer. Ele ignorou, foi lá, fez e aprendeu. E aí, quando ele volta, ele fala assim: devia ter te ouvido. Eu falo: isso vai acontecer de novo. Porque assim, o mentor, por exemplo, que é uma figura que eu demorei para ter e hoje meio que minha vida é falar com mentores, com conselheiros, com os meus próprios investidores, me ajudaram muito, mas eu demorei para ter porque a gente tem esse negócio também, às vezes, da autossuficiência, ou de não querer pedir favor, ou de não querer, de fato, fazer o seu próprio caminho, né? Não querer ter atalhos, né? Mas esses atalhos não são aqueles atalhos do mal, tipo de
corrupção, de outras coisas. Não, são atalhos de, cara, a pessoa já foi lá, já fez. Ela sabe o que dá certo, por que não te ajudar? E aí, na vida empreendedora, para mim é muito mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas. Porque tem muita anta. Tipo, aquela parceria que parece linda, mas você não estava buscando ela. Por que agora você está cogitando fechar ela? Ela está ocupando o seu bem mais precioso, tempo. Então, isso faz com que a gente comece, então, a entender e escutar aquelas outras pessoas que já empreenderam, a seguir benchmarks, a de fato compreender os meus próprios gargalos comportamentais para ir ampliando. Então, se eu fosse dizer uma coisa que era uma dificuldade hoje, é o meu, talvez, o maior upside em termos de desenvolvimento, foi a palavra empatia. O comportamento empático de me colocar no lugar de um colaborador que errou, de me colocar dentro de da posição de um fornecedor que não entregou, daquela cobrança extrema que o empreendedor sempre vai ter, querendo que todo mundo entregue como seu sócio, mas que você pague como um funcionário estagiário. E isso é comum, porque o empreendedor, ele foi lá e fez, ele foi lá, tomou chuva, ele foi lá, vendeu, ele foi lá, fez, é meio que polivalente, multidisciplinar, consegue fazer muitas coisas. Estou falando dos alguns que eu conheço e são referência, tá? Tem outros muito ruins também. Mas, por si próprio, ele já tem um outro nível. Senão ele estava empregado, ganhando um salário, sacou? Mas se ele, então, está entregando pra caramba, ele quer que as outras pessoas sejam iguais. E não é, todas as pessoas são diferentes, cada um tem um drive, né? Todo mundo quer drivado por dinheiro, né? Todo mundo que vai trabalhar até as 8, 9 horas, sanguinário. Não é assim. Cada um tem um jeito de se comportar, exato. Cada um tem uma personalidade e eu considero essa habilidade uma das mais importantes. Por quê? Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. E exato. Todos os negócios, eles se originam das pessoas. Então, se você não tem essa habilidade de ter empatia, de se colocar no lugar do próximo, de se colocar no lugar do seu prestador de serviço, você acaba não fazendo nada. Mesmo o advogado, que a gente acaba já falando sobre, em outras entrevistas que a gente fez e a gente trouxe outros convidados, falam da importância do advogado. O advogado, o que ele faz? Ele nada mais observa os interesses ali das pessoas que estão sentadas na mesa e ele acomoda esses interesses. Agora, exato. Se ele não tem essa habilidade, o negócio pode ir pelo ralo. Exatamente, porque está olhando só um lado, né? Porque só está olhando um lado. E assim, é como uma dança de tango. É aquela sedução, depois não. E é assim que funciona. E se você não tem essa habilidade, você acaba perdendo um negócio, perdendo amizades. Então eu acho muito importante a gente desenvolver essa empatia. E hoje, assim, um comentário muito recente que eu tenho percebido cada vez mais jovens querendo empreender. De cada 3 jovens, um quer empreender hoje no Brasil. No meu Instagram, é bizarro. Eu recebo direct quase que diariamente de adolescentes, 14, 15 anos. E esse seu curso aí, como é que empreende? Eu posso comprar? Como é que faz? Eu acho super legal, porque sim, cada vez mais cedo eles buscam, né? E assim, é ótimo ter cada vez mais pessoas querendo empreender. O único desafio, não vou colocar como um problema, mas o único desafio é que assim, se você nunca colocou a barriga do outro lado do balcão, ou seja, você vai pular alguns steps. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu empreendi com 21 e acabei virando uma referência para muita gente que tá acabando a faculdade, ou tá no meio da faculdade e quer empreender, vem me perguntar como que era, né, com 21 anos e tal. Eu liderava praticamente todo mundo com o dobro da minha idade, sabe? Então, é muito legal. Existem essas exceções, outliers e tudo mais. Só que, via de regra, você só ganha aquela empatia quando você está no lugar do outro. Então, se você vai num restaurante e vê alguém gritando com um garçom, talvez se você tivesse trabalhado de garçom um dia, você nunca faria isso. Nunca faria o que você não quer que faça com você. O que você tem empatia e se coloca no lugar do outro para realmente entender aquela situação. Então, para ser um bom líder, para construir uma visão que vai ser clara para o seu time, com objetivos bem traçados, metas alcançáveis e um modelo onde você acredite todos os dias no que você faz, consiga convencer um sócio, consiga construir um produto, entregar um serviço, ter uma boa qualidade, uma avaliação dos seus clientes que traga outros clientes, vai exigir muito de você. E esse preço psicológico acaba em vários burnouts que eu conheço amigos que tiveram. Não tem um empreendedor hoje de referência que
que não faz terapia, que não tem um psicólogo para acompanhar, que a grande maioria faz meditação, que é uma meta esse ano para eu aprender a fazer isso, porque eu também sou 220. Gente é muito acelerado, né? Eu tento meditar e eu falo, nossa, um dia eu vou conseguir. Como, gente? Como que as pessoas fazem isso? Então, assim, existem oportunidades para jovens empreendedores, mas faça como o Jack Ma, grande referência, fundador do Alibaba, ele sempre fala, até os 20 anos, seja um bom estudante. Dos 21 ao 30, siga um grande líder. Aprenda com líderes. Dos 31 aos 40, trabalhe com pequenas empresas, trabalhe com pequenos negócios, porque em grandes estruturas você só vai ser um ID lá no quadro de funcionário. 40 aos 50, você faça exatamente o que você já sabe fazer de bom. Não vai ficar, né, testando várias coisas, porque você precisa se consolidar e construir algo. Dos 50 aos 60, trabalhem para os jovens. Dos 60 para frente, curta a sua vida, seus netos, vá para a praia, aposente. Então, eu adoro essa filosofia. Não estou dizendo que não é para empreender, mas siga bons líderes. Porque eu já estive em um evento onde o CEO, não foi o estagiário, não foi o analista de marketing, o CEO, em um microfone, a gente sabe que grupos de empresários a gente participa, CEO de uma grande empresa, referência em telecomunicações e tudo mais, falou que não tinha medo do Netflix. Aí eu olhei assim pro lado e falei, não acredito, tirei meu celular e escrevi valuation Netflix, valuation dessa outra empresa, e o valuation na época do Netflix, em dólar, era, sei lá, 40 vezes maior. E aí você tá falando de um líder que tá falando na frente de uma plateia de elite, de executivos e tudo mais, que ele não se importa com esse grande, né, que ele compraria essa empresa. Sério mesmo, imagina você dentro de um barco e esse cara que tá falando um negócio desse é o piloto, é o capitão, e ele tá vendo um iceberg e tá acelerando. Assim como na nossa vida, né, um dia a gente vai bater num muro, a empresa também é assim. O papel de quem tá pilotando, do CEO, por exemplo, é você dar a meia volta e ir contra o iceberg, que é quebrar, você seguir outras tendências, mas para mim o que esse cara fez foi acelera para bater no muro. Então, seguir bons líderes, estar perto de boas pessoas, trabalhar junto com essas pessoas, entender como elas pensam, como elas agem, ser uma esponja, né, osmose ali, vai te ajudar muito a aprender a empreender. E eu até, inclusive, ia te perguntar algumas dicas para quem está começando, mas você já falou muitas coisas importantes aí. Uhum. E acho que é muito importante a pessoa aprender a se moldar, né? Ela se molda conforme tudo isso que você falou, com líderes que inspiram, aprendendo em lugares grandes que vão trazer aprendizados para a pessoa. Até porque, por exemplo, a grande maioria das boas ideias, elas não surgem como as pessoas acham. Eu tô tomando banho. Eureka! Meu Deus, descobri não. As boas ideias surgem quando você se depara com problemas. Você tropeça todo dia num problema que te incomoda. E a indignação de ver algo sendo feito da maneira errada, ou o incremento que pode existir em algo que já existe, ou alguma inspiração que você teve, pode fazer você se apaixonar pelo problema. Porque a maioria dos empreendedores quer começar a construir uma casa pelo telhado. E começar a casa pelo telhado é querer a ideia. A ideia é o telhado. Você tem que ter o problema, que é o alicerce dessa casa. O problema que existe para a Gama hoje vale bilhões de reais e mais alguns bilhões de dólares. Isso que você falou é muito pertinente, porque a Little Giants mesmo surgiu da minha inquietação. O seu problema, né? De não ter uma escola que fale, nossa, é essa que eu vou pôr minha filha. Como que eu posso resolver? Empreendendo. Eu fiz uma live esses dias, falei pra convidada que estava lá junto comigo, que se eu não achasse uma escola tão boa quanto eu gostaria para os meus filhos, eu iria fazer uma. Depois da Gama, né? Tem até uma ideia de nome aí, Gama Kids. E é a mesma indignação que você teve, entendeu? Então bora fazer coisa junto, né? Não, com certeza. Gama Kids já tá aqui, Little Giants, Gama Kids, já ornou. Ornou. E aí, Gui, então, nossa, acho que assim, tudo que ele falou faz muito sentido, é uma enxurrada de aprendizado aqui, tá sendo de grande valia pra mim, assim, tá sensacional o papo, Gui. Valeu. E se você pudesse encontrar o Guilherme Junqueira, de 10 anos atrás, tá aqui, ó, materializou na tua frente, o que você diria pra ele, assim? Coisas, pode ser 3, 4 pontos principais que você fala, olha, se atenta a isso. Primeiro, eu vou separar em 2 eixos, tá? Pessoal e profissional. Primeiro que eu acho que tempo é algo que é muito menosprezado hoje em dia. Então eu criei uma tese que eu chamo de teoria das conexões
conexões, é o tema do meu próximo livro, já tenho 2, comprem. Que é o seguinte, pensa que tempo está no meio, que é algo que é tanto um recurso escasso como uma abstração da vida. O que são os 3 recursos escassos? Tempo, que é o que faz eu, você, o Bill Gates, o Obama, termos 24 horas todos os dias. Eles não conseguem, mesmo sendo bilionários, terem 32 horas. Não, esse é um recurso escasso. Depois vem dinheiro, que é algo que também não dá para hackear. Ou você vai lá, trabalha, constrói, faz, ou você rouba um banco, que é ilegal. Não sei se te contar. Mas é um recurso escasso também. E terceiro, que é a atenção. Quantos de vocês conseguem ir mandar um WhatsApp pro Bill Gates, pro Steve Jobs, para alguma pessoa que você admira? Porque você ainda não entrou na lista de relacionamento dessas pessoas que podem doar o tempo dela em troca de você ganhar atenção. Tempo, dinheiro e atenção. E aí pega o tempo que tá aqui e agora transpõe para o seu eixo pessoal. Sua vida pessoal mesmo aqui. Eu hoje existo na vida porque eu tenho tempo na Terra, né? Fazendo alguma coisa que ganhei, que é chamado vida, para dar e receber amor das pessoas que eu amo e gosto, então a segunda palavrinha é amor, e eu tenho que fazer tudo isso antes que ela venha, porque é algo inevitável, é uma abstração da vida, que é a morte. A gente não consegue fugir dela. Então utilize muito bem o seu tempo para dar e receber amor das pessoas que você gosta e quer por perto, e antes que a morte chegue. Então olha essa teoria bonitinho que eu criei. Hoje faz muito sentido, mas há 10 anos atrás, quando eu tinha 22 anos, eu não utilizava bem. Suas prioridades Minhas prioridades eram outras. Então, domingo, assistindo o Faustão, era, eu tô tirando coisas da mente. Não, você poderia estar tirando coisas da mente, mas utilizando de uma forma que vai te agregar, né, dentro de um ciclo que se retroalimenta. Então, para mim, dê valor no tempo, é o que eu falaria para mim há 10 anos atrás, e esse tempo também de uma maneira bem aproveitada. Eu me considero meio precoce, eu tenho 32 anos e me relaciono com pessoas que são extremamente bem-sucedidas, mas que ralaram pra caramba, eu tenho 40, 50 anos, então isso é muito bom para você estar dentro de um aspecto de possibilidade de utilização do tempo de maneira mais rápida, mas ao mesmo tempo te traz um grau de comparação que você tem sempre ao seu lado algumas pessoas que mostram somente o palco delas, e eu comparo com meus bastidores e vice-versa. Então é difícil você controlar a sua ansiedade, sua emoção e tudo mais. Então saúde mental é uma das coisas que eu recomendo que você cuide desde o dia 1 da sua vida empreendedora. Não menospreze isso, porque o seu corpo, a sua mente, a sua espiritualidade, as suas conexões, seu relacionamento dependem disso. Se um empreendedor vem a faltar, o que vai ser daquele legado? Então dê valor a você, porque nenhum CNPJ vale um AVC. Já que estamos entre vários advogados e empreendedores, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito é sempre ter próximo de mim bons advogados, pessoas que me aconselharam, e eu sempre disse isso brincando com esses meus amigos advogados, que advogado é o dentista do empreendedor, né? Você nunca quer ir no dentista, sempre, né, tem uma dor de dente, você, vou ter que ir lá, tal, mas antes, né, você prevenir do que remediar. Então, que seja aquele e-mail que você formaliza com o sócio, todo o seu combinado, para depois ter um respaldo jurídico, ou seja, trazendo, né, um advogado ali para te aconselhar e dar alguns guides que às vezes a gente não aprende. Infelizmente, ninguém ensina a gente que as coisas podem dar merda. E a gente, só na prática, né? E empreendedor por si só é um ser romântico, né? Um ser apaixonado. É os 3D do empreendedorismo, né? Aquela dedicação, o desejo e a determinação, né? E o desejo, às vezes, fala muito mais alto que a determinação, a disciplina, as vários outros Ds aqui. E aí isso faz com que a gente ache que tudo é lindo, maravilhoso. Eu já vi pessoas montarem sociedade por causa da ideia, cada um entra com 100 mil reais, são 5 sócios, todo mundo igual, e ninguém fez contrato, fio do bigode. Aí quando chega no vamos ver, quem que lava a louça? Quem que faz as coisas? Vai dar merda. E pra que a figura do advogado tá ali? Pra te prevenir, pra trazer estratégia, pra trazer a visão, pra alinhar os seus interesses, pra falar assim, pô, Junqueira, agora você é pai de 2 filhos. Você tá pensando na sua próxima rodada, se colocando como um pai de 2 filhos? Ou você tá pensando somente como CEO da Gama? Olha isso. Eu recebi essa pergunta do meu advogado. Então isso é demais. Ele tem que ter isso, né? Ele tem que ser um parceiro de negócio seu. Ele não é jurídico.
lead case. Não é, a gente acaba virando uma família. Exatamente. Eu com os meus clientes, a gente transcende a relação de profissionalismo, porque a gente acaba criando uma família, uma grande Exatamente. família, e a gente acaba se preocupando, e é muito importante que o advogado ele tenha essa visão, como um todo, conhecer você. É como aquele médico que te atende já há muitos anos. Exato. Ele conhece todo o teu corpo, todos os teus problemas, o teu histórico. E eu acho que isso é o que o empreendedor ele tem que falar. Facilita, ele tem que entender que assim, ó, vamos pegar um advogado aqui, e eu sei que é importante, porque, primeiro, o empreendedor iniciante vai olhar os nossos honorários e vai falar que você é louco. E eu acho que eu posso até dar um exemplo. Imagina uma situação que você deixa de pagar lá os 10, 20, 30, 40 mil reais dos honorários do advogado que podia te assessorar e te proteger naquele início. Beleza, eu não tinha grana, tava ralando, tinha outras prioridades e tudo mais. Só que daí sua empresa cresce, você tá faturando milhões, o seu valuation aumentou em 20 vezes, 30 vezes, e agora chegou a hora de você, sei lá, fazer alguma captação ou chegar um momento que não tá dando certo ali com o seu sócio, e aí você vai perder muito mais grana, porque você vai ter que desembolsar uma grana que você não estava esperando, você vai deixar de ganhar uma grana que você não estava esperando. Então, tudo isso pode ser muito prejudicial, mas a gente tende a ser muito curto prazo e pouco longo prazo. Então não faça isso, porque a história mostra que quem menospreza esse tipo de tema acaba se dando mal no futuro, né? Exatamente, Gui, é como eu sempre falo, o barato sai caro. Ah, não quero gastar agora porque é muito caro. Aí tua empresa dá certo, você recebe uma oferta de compra integral, e aí você vai olhar o teu contrato e tem uma cláusula ali que deu ruim. E aí como é que a gente faz? Você corre o risco, inclusive, de perder um grande deal por causa de um contrato mal feito, porque você foi mal assessorado, ou porque alguma cláusula ali não está bem protegida, não está te protegendo, e aí aquele dinheiro que você achou que era caro lá no começo, só na prática que você aprende, você fala, nossa, mas eu vou dar valor na próxima. Então por isso que a gente fala, não é querer se vender, é mostrar a importância desses serviços para vocês no futuro. Como ele disse, a gente tem que aprender a pensar a longo prazo, porque o brasileiro, ele quer tudo imediatista, né? Quer tudo para ontem, eu quero, não, vamos fazer porque não tá dando certo. É assim, a gente tem que planejar, a gente tem que executar, se der errado a gente tem que refazer, e só assim que a gente consegue atingir nosso objetivo, né? Que é ter sucesso e a empresa valer um monte. Então é com base em erros e acertos, tendo boa assessoria. Então você, mesmo que você seja um empreendedor de primeira viagem, aprenda com o erro dos outros empreendedores. Exatamente. Né, super recomendo. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, deixa aqui seus comentários. Sigam o Guilherme nas redes sociais, o Gama Academy, o Guilherme Junqueira. Eu vou pôr aqui o link para vocês dos livros que ele já escreveu, dos temas que ele aborda lá no Gama Academy, as aulas, aula de tecnologia, de vendas, programação. Gente, tem muito assunto lá para vocês que estão querendo começar ou fazer a transição de carreira. Tem muito assunto bacana para vocês aprenderem, se capacitarem, que acho que é um ponto de partida excelente, com grandes nomes ali, professores de altíssima qualidade, eu super recomendo. Então fica a dica, não percam, e Valeu. É isso. Gui, muito obrigada. Eu que agradeço a audiência e agradeço o convite. Super topo voltar novamente, se eles quiserem. É nóis. Valeu, Gol Gama. Tchau, gente. Tchau. Gama.